quando compreendemos o propósito, as circunstâncias são um mero detalhe. Os crentes, eles estavam numa situação bem confortável em Jerusalém. Aliás, extremamente confortável. Em pouco tempo a igreja saiu de 120 pessoas para uma multidão que se multiplicava, um crescimento exponencial. Além desse crescimento exponencial que eles experimentavam, eles estavam presenciando manifestações tremendas do poder de Deus. Estavam experimentando, vendo Deus curar os enfermos, estavam vendo Deus dar vista aos cegos. As pessoas se colocavam no caminho onde passavam os apóstolos, para que a simples sombra deles, passando ali, curassem os enfermos. Eles estavam vivendo um grande momento da igreja, poderoso. Ninguém passava necessidade naquela igreja. E quando apareceu um problema na distribuição de alimentos diários para as viúvas, os apóstolos reuniram e eles resolveram a situação, escolhendo 7 homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação, homens de sabedoria, que resolveram a situação. Então a igreja vivia um grande momento. E com certeza eles pensando: nós estamos no centro da vontade de Deus. Deus está se agradando de nós, porque Deus está nos abençoando e está nos usando para abençoar outras pessoas. Então nós estamos no centro da vontade de Deus. Tinha crente para tudo quanto é canto, e continuava crescendo e se multiplicando. Mas Jesus tinha dado uma ordem a eles: façam discípulos em toda Jerusalém, em toda Judeia, em toda Samaria e até os confins da terra. Eles eram exclusivistas na questão da aliança de Deus com eles. A salvação era para eles, não para os outros povos. O pensamento é que eles eram o fim. O propósito último de Deus tem invadido a história da humanidade. A bênção era para eles. Lógico que este crescimento, essa expansão de Deus com eles, não ia passar desapercebido. E começou a perseguição. Aí vem a perseguição e eles são dispersos para onde? Para a Judeia e para Samaria. Não adianta a nossa desobediência, nossa incredulidade, comodismo. Os propósitos de Deus serão realizados. Os que não foram presos ou mortos fugiram. O que eu creio que eu faria era dar um tempo, sair de Jerusalém com a família, dar um tempo, ficar quieto, reorganizar os meus negócios, cuidar do meu sustento, esperar a poeira baixar, e quando tivesse tudo mais calmo, eu ia voltar então a olhar um local onde eu iria começar devagar a pregar o Evangelho. Mas glória a Deus, Filipe era crente. Aqueles discípulos, homens simples e comuns, eram crentes de verdade. A Bíblia diz: e iam por toda parte anunciando a palavra. Deixaram gente presa, deixaram conhecidos irmãos em Cristo sendo mortos, fugiram, estavam muito medo, por isso fugiram. E onde eles chegavam, eles pregavam a palavra. A igreja cresceria exponencialmente se nós, cristãos de hoje, fizéssemos em tempo de paz os que os primeiros cristãos fizeram debaixo de perseguição. Através da perseguição a mensagem foi espalhada mais longe e mais rapidamente. Tertuliano, um dos primeiros escritores da fase inicial do cristianismo, lá viveu para a época de 160 a 220 depois de Cristo. Ele escrevendo sobre esse tempo de perseguição e o avanço do cristianismo, ele disse: o sangue dos cristãos é a semente da igreja. O sangue dos cristãos é a semente da igreja. Iam por toda parte anunciando a palavra. Essa frase fala de espalhar de sementes no chão. Quando diz que eles saíam anunciando, a ideia era semeando, espalhando sementes no chão, de modo a crescer algo a partir delas. Os membros da igreja de Jerusalém podem não ter entendido o que estava acontecendo com eles,
Mas Jesus não deixava que sua igreja se limitasse às barreiras raciais, culturais ou geográficas. Boa parte da cristandade está como os cristãos de Jerusalém hoje, achando que são o fim e não o meio. Por isso não vivem para a glória de Deus. Por isso não veem a mutualidade do Evangelho, preferindo ficar em casa em dias de culto. Por isso não fazem discípulos. Querem o Evangelho só para se fartarem. O Espírito Santo está despertando pessoas para o entendimento da missão da igreja. Nós existimos para glorificar a Deus, para nos edificar mutuamente uns aos outros e para gerar discípulos de Jesus. Os primeiros cristãos entenderam isso. E quando entendemos o propósito, as circunstâncias são mero detalhe. Quando entendemos o propósito para o qual nós existimos em Cristo Jesus, as circunstâncias são mero detalhe. Deus não te colocou no lugar em que está para que você ganhe dinheiro, prospere e realize seus sonhos. Deus te colocou lá para que o nome dele seja glorificado através da tua vida, e pessoas se tornem discípulos de Cristo através do Evangelho anunciado e vivido por você. E no complemento disso, você ganha o seu dinheiro, prospera e realiza seus sonhos. Quando você sai de casa, não está indo só trabalhar ou estudar, está indo para o seu campo missionário, cumprir o propósito de Deus. Quando entendemos o propósito, as circunstâncias são mero detalhe.